Glória a Deus. Amados irmãos, nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, no capítulo 19, versículo 16. Glória a Deus, aleluias. Mateus 19, versículo 16. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre, amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Lucas. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus, o qual é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome do teu Filho amado, o qual morreu em nosso lugar, o qual cumpriu todos os mandamentos em nosso lugar. Nós estamos aqui na tua casa para dizer que não existe outro Deus além de ti. Nós estamos aqui na tua casa para dizer que o Senhor é nosso Deus, que Jesus é nosso Deus, o nosso Salvador. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha preparar os nossos corações para que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu sangue desça sobre nós, que nossos pecados sejam perdoados e que o Senhor possa falar conosco através do Espírito Santo de Deus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nesse texto, nós vimos um texto de um jovem rico. Quando esse jovem descobriu que Mateus, que era seu amigo, rico, porque todos os publicanos eram ricos, irmãos, ele ficou sabendo que Mateus largou tudo. Esse jovem descobriu que Mateus largou tudo, vendeu tudo e foi seguir Jesus. Então esse jovem, ele teve a curiosidade de saber por quê. Por que Mateus largou tudo e foi seguir Jesus? E esse jovem, a Bíblia fala que esse jovem, se aproximando de Jesus, disse: bom mestre, o que bem eu tenho que fazer para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: bom, ninguém é bom senão um só, que é Deus. Mas guarda os mandamentos. Esse jovem virou e falou assim: quais? E Jesus falou: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirá falso testemunho, honrar pai e mãe. E o último, Jesus falou: e amará o próximo como a ti mesmo. Aquele jovem virou para Jesus e falou assim: tudo isto eu tenho cumprido, eu tenho seguido desde a minha infância. Então, uma pessoa que vira para Jesus, no rosto de Jesus, e fala assim: tudo isso, todos esses mandamentos eu tenho cumprido desde a minha infância. Jesus virou para ele e falou assim: tu queres ser perfeito. Jesus falou: tu queres ser perfeito. Jesus falou para ele e falou assim: ó, já que tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E a Bíblia fala que esse jovem se entristeceu, se retirou-se, porque ele possuía muitas propriedades. E Jesus falou assim: em verdade vos digo, o quanto que é difícil um rico ir para o céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E os discípulos perguntaram para Jesus: mas Senhor, então quem vai se salvar?
E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amados irmãos, primeira coisa, Jesus mandou ele vender tudo, mas não é porque Jesus queria que ele vendesse tudo, não, porque Jesus sonda os nossos corações. E quando Jesus sondou o coração daquele jovem que disse que cumpria todos os mandamentos, Jesus viu, através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus que morava naquele jovem, Jesus viu que no coração daquele jovem não tinha Deus. Ele disse que cumpria todos os mandamentos, mas Jesus viu ali só o dinheiro. Irmãos, não tem problema nenhum ser rico, não tem problema nenhum ter dinheiro, mas Deus, o nosso coração tem que pertencer a Deus. O nosso coração tem que pertencer a Deus. E quando Jesus fala assim, está mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, irmãos, todos nós sabemos que não é agulha de costurar roupa. Antigamente, todas as cidades tinham as portas principais, igual tem a porta da igreja aqui, que passava todo mundo, mas dava 6 horas da tarde, aquela porta principal, aquela porta maior era fechada. E do lado tinha uma porta pequenininha, em forma de uma agulha, que passava uma pessoa de cada vez. Os judeus, por tradição, só usavam jumentos, burro, não usava camelo. Os árabes tinham a tradição de usar os camelos, os judeus não. Então quando chegavam os árabes nas cidades, depois das 6 horas da tarde, que tinha escurecido, que o portão tinha fechado, para aquele árabe colocar aquele camelo dentro daquela agulha, que é uma porta pequenininha, tinha que chamar 4 amigos igual o Eliseu, forte, alto, forte igual um touro, e fazer aquele camelo enjoelhar e arrastá-lo para dentro. Dava tanta dificuldade que eles deixavam o camelo lá de fora, no outro dia pegava. Então a agulha não é agulha de costurar. E Jesus, ele não mandou ele vender porque ele queria que acontecesse isso. Jesus falou assim no final: vende tudo e segue-me. A resposta para a vida eterna está nessa palavra, segue-me. Ele não quis seguir. Ele não quis seguir Jesus, porque aquele homem tinha o dinheiro como Deus. Amados irmãos, nós cantamos um hino na igreja chamado Valor, quero andar de valor em valor. Irmãos, o valor que nós temos que ter, o valor do cristão, das coisas é um, o valor do ímpio é outro, e o valor de Deus é outro. Existem 3 valores: o valor de Deus, o valor que o ímpio tem pelas coisas, que é a propriedade, que esse jovem amou as suas propriedades, e pensou: não vou ser para a vida eterna, vou ter que vender tudo, de jeito nenhum. Então ele se apegou às propriedades, à riqueza. Ele é o ímpio. Mas nós cristãos, irmãos, nossos valores são bem diferentes. Nós temos que amar as coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas do céu, que nós temos que valorizar, e valorizar muito. E Deus, quando sonda nossos corações, Ele quer ver que as coisas do alto, as coisas do alto. Eu me lembro, na década de 70, dos Estados Unidos, um casal de missionários, muito abençoado. Eles moravam numa cidadezinha pequena do interior, tinha um casal de filhos. E esse casal de missionário, eles trabalhavam muito para o Senhor, e eles tinham um pequeno orfanato nesse sítio. Então as pessoas, meninos abandonados, a polícia já levava direto para lá. E aquele casal de missionário amava cuidar daqueles meninos. E lá no meio assim, perto da casa, em frente da casa, tinha uma árvore, e ele colocou um sino. Quando um daqueles meninos entendia o que Jesus representava na vida deles, que aquele casal, a primeira coisa que explicava para eles é o seguinte: ó, vocês não têm pai, você não tem mãe, mas você tem um pai no céu. Você tem um pai no céu, você tem Jesus no céu que te ama muito. Você pode ser abandonado pela sua família, mas Jesus que está no céu nunca te abandona. E está vendo aquele sino ali? Ele explicava para todo mundo: no dia que você sentir o toque no coração de Deus, vai ali e toca no sino. Mas você só pode fazer isso quando você sentir que você precisa de Jesus,
você quer entregar sua vida para Jesus, que Jesus é muito importante, porque para você, você é importante, mas para Jesus você é muito importante. Jesus te ama muito. Então aquele casal de missionários pregava, e aquele casal de missionários tinha um jovem filho, um filho deles, de 16 anos, que se tornaria o maior jogador de beisebol dos Estados Unidos. Vários clubes queriam aquele menino para jogar beisebol, porque ele era muito bom. Ele era tipo o Neymar do futebol, ele era o Neymar do beisebol. Mas esse casal de missionário morreu num acidente, fazendo a obra. Eles foram fazer uma obra e morreram. Aquele jovem que ia completar 17 anos, que tinha uma carreira brilhante, uma carreira milionária, só para assinar contrato era 10 milhões que ele ganharia para assinar contrato com qualquer clube que queria ele. Aquele jovem voltou para a sua casa, lá estava sua irmã, e ele falou com a irmã dele: minha irmã, eu vou te ajudar a cuidar dessas crianças. A irmã falou assim: mas meu irmão, mas você vai ser um dos maiores jogadores de beisebol dos Estados Unidos. Realmente, irmã, eu poderia, mas essas crianças eram o sonho do nosso pai, dos nossos pais. Nossos pais amavam cuidar dessas crianças, formá-las, colocar na escola e dar uma vida para elas. E eu não vou deixar você sozinha. Aconteceu, irmãos, que tinha um empresário nos Estados Unidos nessa mesma época, não, a época depois disso aí, um empresário de jogadores de futebol. Esse empresário, esse homem só via dinheiro, igual esse jovem da história. Esse homem não tinha nem tempo para a sua mãe. A secretária dele falava assim: fulano, a sua mãe tem 6 meses que quer conversar contigo. Ele falava: não, se eu conversar com a minha mãe, eu vou perder dinheiro. Eu tenho que conversar com jogadores, com técnico de futebol, com presidente de clube, que eu conversando, eu estou ganhando dinheiro. Se eu conversar com a minha mãe, eu estou perdendo dinheiro. O mandamento que nós lemos de honrar pai e mãe. Amados irmãos, esse homem, que essa mãe estava orando por ele há muitos anos para ele se converter. Esse homem, o coração dele é só o dinheiro. Jamais ele pensaria em ir na igreja, jamais ele pensaria em tirar um tempo para Deus, nem conversar com a sua mãe pelo telefone. Ele tinha tempo, que ele acha que seria uma perda de tempo. Mas acontece que nessa mesma cidadezinha que eu estava contando a história, despontou um jogador de beisebol de 16 anos, que era muito bom. Não era esse que eu estava falando, não. Nesse lugar, nessa mesma orfanato, é outro. E ele ficou sabendo disso, e todo jogador que despontava, ele tinha que correr e fazer o contrato, porque ele ganhava milhões fazendo o contrato com o jogador. Ele chamou o seu gerente e falou assim: você viu essa notícia aqui, um jovem chamado Shaw, nessa cidadezinha aqui, 3 horas aqui de Nova York, o menino está despontando, é um sucesso, vai lá e assina o contrato. Aquele gerente dele falou assim: eu não posso ir. O quê? Você não pode ir? Eu falei: não posso, eu marquei um compromisso com meu filho, e eu vou levar meu filho no futebol, eu não posso levar. Aquele homem ficou indignado, porque para ele perder milhões, perder contrato era uma coisa absurda, porque ele só enxergava o dinheiro. A secretária chegou e falou assim: peraí, o fulano de tal está certo no poder, só porque você não é casado, só porque você não tem filho, só porque você não quer ter filho, você acha que as pessoas não têm que ter filhos? Ele está certo, ele tem que tirar o tempo para sua família. Ele não está errado não. Ele ouvia a secretária dele, pelo menos ele ouvia. Vai você lá e assina esse contrato. E ele: não, realmente eu vou ter que ir, porque senão eu posso chegar alguém na frente, vou perder esse contrato. E aquele dono daquela empresa de empresário, ele era empresário de vários jogadores, ele ganhava milhões de dólares por ano. Ele pegou o seu carro e foi para aquela cidadezinha. Já pegou um bocado de dinheiro e colocou numa pasta para chegar lá e dar o técnico para ajudar a fazer o contrato. Ele conversou com aquele técnico, e o técnico falou com ele assim: já teve alguns empresários aí para conversar com o Shaw. Ele está com interesse de estudar para médico, ser médico e não seguir carreira profissional, mas não tem condições. Esse homem, eu dou ele 5 milhões só para ele assinar o contrato. Ele não vai querer, já teve outros. Ou ele não vai querer 5 milhões, por quê? Vai lá onde que? Vai lá no orfanato lá e conversa lá.
Orfanato, ele mora no orfanato e não quer 5 milhões de dólares para assinar um contrato. Não, ele achou, esse cara está doido. Eu vou lá, duvido que ele vai querer. Chegou lá, primeiro foi conversar com a filha dos missionários. E aquela filha falou com ele assim: foi bom você ter vindo, te agradeço por você ter vindo, mas o Shaul, ele é um cristão, e ele prefere formar em médico e cuidar das pessoas, e vir principalmente para o interior cuidar das pessoas, do que ser um jogador. Não tem condições, mas só dele assinar o contrato ele vai ganhar 5 milhões de dólares. Não, ele não vai querer. Você pode conversar, ele está lá. Aí ele foi lá conversar com esse jovem. Esse jovem falou com ele assim: não, eu não vou querer assinar contrato. Eu vou jogar pela universidade tal, vou formar em médico e vou ajudar as pessoas. É que ele tomou um susto, porque tudo para ele era o dinheiro. O dinheiro era o Deus daquele homem. À tarde ia ter um futebol desse beisebol na cidade, e ele foi participar, ele foi assistir o jogo. Quando ele foi assistir, quem que ele vê? Aquele jovem que tinha sumido, tinha 10 anos, chamado Demi Cook, que seria um dos maiores jogadores que tinha sumido. Quando ele vê aquele jovem jogar, ele ficou doido: nossa, aquele Shaul não quer, vou levar esse aqui. Ele é bom demais. E percebeu que ele é muito rápido, terminou lá, chamou ele, falou: eu quero que você é muito bom, por que você está aqui, nesse interior, nessa roça, nesse time da cidade municipal? Você pode jogar em qualquer clube. Aí que foi saber: não, como é que você chama? Demi Cook. Você é o Demi Cook que há 10 anos atrás apareceu e sumiu, que ninguém viu falar? Sou. Mas não tem condições, por que isso? É que ele foi explicar para ele: meu jovem, o negócio é o seguinte, o dinheiro é bom, mas Jesus Cristo, o qual eu sirvo, a minha irmã serve, o Shaul que você chamou, que você quer assinar contrato, também serve. O Shaul não vai querer, sabe por causa de quê? Porque ele acha que se ele estudar para médico, que a universidade paga para ele tudo de graça, para ele ser um médico, e ele depois de ajudar as pessoas, ter Jesus é mais importante. Aí aquele homem ficou abismado e foi para o hotel pensando: meu Deus, 2 pessoas que podia estar com milhões de dólares na conta, não quer, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, ele ficou a noite toda encucado. E a mãe dele orando para ele se converter. Aquele homem nunca teve tempo para nada. Aí depois de 6 meses ele resolveu ligar para a mãe dele. Ele aproveitou e ligou para a mãe dele: ah, mãe, tal. A mãe dele falou: meu filho, eu tenho orado tanto por você conhecer Deus. Pô, mãe, eu estou acontecendo umas coisas estranhas comigo, mãe. Eu estou aqui numa cidade onde 2 jovens podiam ser milionários, mais rico, talvez até mais rico do que eu, e eles não querem, por causa de Jesus. A mãe dele falou assim: meu filho, essa riqueza que você tem, isso é passageiro, isso vai passar, isso vai ficar aqui. Agora Jesus, o que Jesus tem te oferecer, o que Jesus que te oferece é a vida eterna com Ele. Isso é algo muito diferente. Se você aceitar Jesus, meu filho, igual você disse que quando está conversando com esses jovens, vai lá, escuta mais eles, porque você vai ver que dinheiro não é tudo, não. Isso não é tudo, isso é passageiro, isso fica aqui, isso vai passar, mas a vida eterna com Deus é uma coisa que é para sempre. Então, irmãos, voltando para esse texto, esse jovem, esse mancebo, que a Bíblia fala que ele era muito rico, que se entristeceu quando Jesus falou: vai, vende tudo. Porque ele, irmãos, o Deus daquele jovem era o dinheiro. Esse jovem que eu acabei de contar a história, que a mãe orava, ele se converteu, ele ali se converteu, ele foi lá, perguntou sobre aquele sino, encontraram para ele, foi lá, bateu o sino e voltou para Nova York sem os contratos, mas ele voltou com uma riqueza muito maior, que ele voltou com Cristo no coração, ele voltou com outra mentalidade, ele voltou com Deus. Ele nem imaginava quanto que Deus era importante para a vida dele, ele só pensava que o principal seria o dinheiro, e ele percebeu, através de 2 jovens que não quis milhões, que Jesus é mais precioso. Amados irmãos,
As coisas de Deus têm que ser preciosas para nós. O ímpio é precioso para ele as propriedades, as riquezas. Mas e Deus? O que é valioso para Deus? A raça humana. A raça humana enquanto ele estiver vivo. Irmão, uma pessoa pode ser um morador de rua. Enquanto ele estiver vivo, Deus ama aquela pessoa de um amor tão grande, mas tão grande. E Deus importa tanto com aquela pessoa, mas depois que aquela pessoa morre sem Cristo, aí não adianta mais nada. Morreu sem Cristo, irmão, aí que vem a morte espiritual. Morte espiritual é você morrer sem estar com Cristo. Porque quando nós temos Cristo, nós não morremos. Não é morte. Isso não é morte. Nós passamos de uma vida para outra quando você morre com Cristo. Amados irmãos, então o valor que Deus dá é isso. E outra coisa interessante sobre valores: as coisas mais caras desse mundo não custam nem um centavo. As coisas mais caras desse mundo não custam nada. Deus deixou de graça. Por quê? Irmãos, quando nós nascemos, é Deus que nos dá a vida, e isso é de graça. Ninguém paga nada. Irmãos, quando você senta numa mesa para almoçar, para jantar, e você sente o gosto da comida, que é o paladar, é Deus que nos dá, e Deus não cobra nada por isso. A nossa visão, que nós enxergamos as coisas, Deus não cobra nada por isso. Isso é de graça. A água mineral, a água é de graça. Os homens inventaram garrafar e vender, mas a água é de graça. Ou seja, as coisas mais importantes desse mundo é de graça. Nós só vamos saber o valor de uma pessoa que tem saúde, irmãos, de uma pessoa que tem saúde, quando a pessoa perde. Tem pessoas que perdem sua saúde e gastam milhões para tentar recuperar e não consegue. Mas o interessante, irmãos, que se a pessoa tivesse obedecido o mandamento, honrar pai e mãe, talvez eles nem teriam ficado com aquela enfermidade, com aquela doença. Na casa da minha mãe, por ela ser uma velhinha de 92 anos, as amigas dela também é tudo velha. Eu estava visitando minha mãe um dia desse, aí eu estou vendo elas conversar. E a mamãe falou assim: Dona Tininha, você perdeu 2 filhos por causa de bebida, por causa de cigarro novo. Eu falei com eles, Dona Maria, que aquela cachaça, que cigarro ia matá-los. Mas ele só foi reconhecer e chegar perto de mim e falar que eu estava certo depois que eles estavam quase morrendo, que o médico falou com eles. Se eu tivesse honrado pai e mãe, eles morreram tem mais de 50 anos, Dona Tininha está com 90. Dona Tininha tem mais de 45 anos que está viva, e eles já morreram, o filho. Mas por quê? Não obedeceu. E quantos filhos que não obedeceram e já morreram por mesmo caos? Ou seja, irmãos, a nossa vida é preciosa para Deus, a nossa saúde é preciosa, e nós temos que agradecer a Deus todo dia, irmãos. Por causa de um vídeo que a igreja colocou, eu assisti, do médico da Unimed, falando que nós temos que agradecer pelo banho que nós tomamos. O banho, eu nunca tinha agradecido a Deus, mas depois desse vídeo eu agradeci, eu começo a agradecer, todo dia eu agradeço a Deus pelo banho, pelo sono, porque esse vídeo o médico fala a dificuldade que uma pessoa doente tomar um banho, a dificuldade que a pessoa doente, com a dor do câncer, não consegue dormir à noite. Aí agora, todo dia eu agradeço a Deus, não só pela saúde, eu agradeço pelo banho, pelo sono. Então as coisas que nós temos que agradecer, nós temos que agradecer a Deus, irmãos, porque um dia, irmãos, muito em breve, 3 anjos do lado direito, 3 anjos do lado esquerdo vão soar a trombeta de Deus. Essa trombeta vai ser soada no céu, e todo mundo vai escutar, porque é a trombeta de Deus. E quando soar essa trombeta, irmãos, todo mundo que quis Jesus, todo mundo que aceitou Jesus, todo mundo que seguiu Jesus, vai subir. Mas não subir porque ele foi bom, porque esse jovem falou assim: o que é que eu tenho de fazer de bem para me herdar a vida eterna? Jesus não falou com ele nada de fazer bem, porque a salvação é de graça. Não estou falando de valores, a salvação em Cristo é de graça. Não pagamos para ser salvo, a salvação é de graça.
Então, quando 3 anjos de um lado, 3 anjos do outro, soar a trombeta no céu, e Jesus no meio, e a igreja se levantar, aqueles que é salvo em Cristo subir, irmãos, vai ser maravilhoso para quem vai subir, mas não vai custar 1 centavo, porque o sacrifício foi feito, Jesus fez o sacrifício, a salvação é de graça, Deus nos deu a vida, e Deus nos deu a salvação através de Cristo Jesus. Então, irmãos, valores, Deus não importa que você seja rico, não, pode ser rico, mas nunca coloque o dinheiro no lugar de Deus. O centro da nossa vida tem que ser Deus, tem que ser Cristo, porque Deus, Ele sonda os nossos corações, e quando Ele sondar, tem que estar lá que? Deus tem que ver Deus no seu coração, não o amor à riqueza, o amor à propriedade, o amor a isso, o amor àquilo. Não tem problema nenhum ter dinheiro, mas desde que aquilo não ocupe o espaço de Deus nos nossos corações. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.